nessa visão, era a forma que a nação de Israel estava diante de Deus. Vê, meus amados, que muitas vezes até dentro da igreja, dentro das igrejas, a gente vê pessoas por aí, como eu que prego nos evangelhos, a gente vê por aí pessoas que nem osso seco, pessoa que não glorifica a Deus, cabeça seca, que não tem mais óleo, está que nem aqui em Israel. Pessoas que vêm para a igreja por vir, pessoas que não glorificam, vêm para a igreja, não glorificam a Deus, não buscam a Deus, sai do jeito que vem, sai. Ainda mais nessa era que nós vivemos, na era robótica, na era da informática, as pessoas cada vez mais estão se afastando de Deus. Então, se nós analisar a palavra que foi dita para a nação de Israel, que foi dirigida, não está muito longe dos tempos que vivemos. De pessoas assim como osso seco dentro das igrejas. Elas não sentem mais a vontade, aquilo que sentiam quando vinham para a igreja. Quando a palavra do Senhor diz assim, lembra do primeiro amor, né? Lembra quando te caísse? E lembra do teu primeiro amor? Olha só, como nós entramos na palavra de Deus, as pessoas vão perdendo aquele primeiro amor pelas coisas de Deus. A pessoa glorificava, chegava na igreja glorificando, eu quero um namorado, glória a Deus. Né? Nem quer Jesus. Ela vai na igreja, ela chora, o pastor fica empolgado, oh, que mensagem que eu preguei. Não, está chorando de olho do homem. E o homem está chorando de olho da mulher. E até briga com o pastor por causa disso, quando o pastor vai devagar, muitas vezes briga com o pastor. Então já não é Deus. Então as pessoas vão perdendo a identidade de Deus. Vão perdendo. Um vão na igreja para casar, ou na igreja eu vou ficar sozinho, tem que casar. Tantos não. Então o que a Bíblia está falando aqui? A pessoa vai se tornando como um osso seco. Como o osso seco. Porque já não vai com aquela vontade de servir a Deus. Não sabe o que é o encontro com o Espírito Santo. Sabe o que é encontro com outra pessoa. Com o Espírito Santo não sabe. Porque Israel aqui estava num contexto que Deus vai mostrar Israel com uma visão de vale de ossos secos. Imagina, o estado que se encontrava Israel era muito difícil. Era um estado muito caótico que Israel se encontrava. E Deus vai mostrar todo o que estava acontecendo. E eles estavam ali, e o Senhor vai dizer, poderão reviver? E o profeta Ezequiel vai dizer, tu o sabes, Senhor, tu o sabes. Então essa condição que Israel estava é hoje dentro das igrejas. É esse mundo, e até dentro das igrejas, irmão, não só no mundo. A gente sempre procura, como pregador, pregar para o mundo. E essa mensagem que a gente prega ao mundo, minha vida toda eu prego essa mensagem. Eu prego há mais de 30 anos essa mensagem aqui. Eu sempre preguei que o mundo é o vale. Que o mundo lá é o vale. E os ossos secos são quem habita, mas muitas vezes dentro das igrejas tiver pessoas que não têm mais. Mas aquele vigor que tinha servir a Deus. Eles acham que já conseguiram alguma coisa. Alguém já tem um emprego, alguém já tem uma casa, já tem uma mulher, já tem um homem, já acha que não precisa mais nada. Sabe que isso já é tudo. Israel, ele procurou em tantos lugares. Israel se afastou de Deus. Israel andou por lugares que desagradavam ao Senhor. Então o Senhor vai dizer assim, a condição de Israel, aqui era muito difícil, a coisa que Israel se encontrava. E no versículo de número 11, diz assim, então me disse, filho do homem, nem esses ossos são de toda a casa de Israel. Eis que eles dizem, nossos ossos se secaram e a nossa esperança está perdida, por nós estarmos cortados fora por nossas partes. Olha só, Israel estava cortado, eles disseram, nós estamos cortados. A condição de Israel, o povo chegou a dizer, estamos cortados. Israel se sentia como cortado, estava afastado de Deus, pela condição que se encontrava de tanto sofrimento. Israel estava com um vale de ossos secos. E aí quando Deus ele vai falar para Ezequiel, vai mostrar a condição de Israel. Ela é muito séria, essa condição que Israel estava. E aqui, agora no versículo 11, nós encontramos que nós estava cortado. Aqui eles estavam como se sentiu, a nação de Israel se sentia cortado de Deus. Eles estavam cortados, afastados de Deus. Assim era a condição. Assim, dessa mesma condição, irmão, era a nossa condição. Nós estávamos a mesma coisa que a condição de Israel, de Ezequiel 37. Assim era nós. Nós éramos a mesma coisa.
A palavra de Deus vai falar para nós no livro de Efésios, no capítulo 2, e a partir do versículo de número 2 vai dizer para nós assim: nos quais nos passados caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do Espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivimos em tempos passados. Nós desejávamos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, da mesma maneira que Israel se sentia cortado, Ezequiel 37, versículo 11 diz que Israel se sentia cortado. Israel estava cortado. Israel estava num vale de ossos secos, conforme Deus mostra a Ezequiel. E muitas vezes acontece isso. Quantas pessoas não dentro da igreja estão como ossos secos? Não sentem mais a presença de Deus, estão vazios de Deus. No início vinham choravam, no início buscavam, tinha aquela vontade de estar na igreja. E aí hoje, muitas vezes nós vimos, irmão, que muitos já estão como um vale de ossos secos, estão perdidos, já perderam totalmente a vontade, choravam na casa de Deus, choravam estar na presença do Senhor. Hoje não choram, hoje choram por uma novela, hoje choram por um cinema, choram lá por uma cena do capeta lá, mas não choram pelas coisas de Deus. Muitos hoje, nos dias de hoje, estão a mesma coisa que a visão de vales de ossos secos. Hoje eles estão, mas nós andávamos nesse curso, diz a palavra de Deus. Assim andava nós. Efésios vai dizer que nós estávamos separados, porque nós andávamos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas em Cristo nós fomos resgatados, fomos chamados em Jesus, conforme a palavra do Senhor fala para nós aqui. Nos quais tempos passados caminhastes, conforme o curso deste mundo, no príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivimos em tempos passados. Olha só, nós vivíamos em tempos passados. Nós vivíamos fora, em tempos passados. Mas Jesus nos resgatou. E nós agíamos dessa forma. Note bem que Israel, conforme eu li no capítulo 37, que a visão de vale de ossos secos era para a nação de Israel, era o que ela se encontrava naquele momento. Israel se encontrava naquele momento, o estado de Israel era caótico, era muito difícil, era toda a nação. Estava com um monte de ossos secos, não tinha mais vida Israel. E lá no versículo 11 eles se tem como cortados, eles se acham cortados também. Eles se acham assim que eles estão cortados, que estão sem esperança, estão cortados. Porque Israel mesmo buscava isso. Quando Deus libertava Israel, Israel corria para a idolatria. É que nem nos dias de hoje, quantos crentes são resgatados do mundo e vêm para a igreja, mas como eu sempre digo, eles saem do mundo, mas o mundo não sai deles, o mundo continua dentro deles. Eles continuam ainda no curso do mundo. Mas quando a palavra vem para nós aqui no livro de Efésios, isso aqui é um alerta para nós, meus irmãos, segue dizendo assim: entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados. Olha só, nós vivíamos em tempo passado desta forma, filhos da ira, como outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com nós, Ele nos amou. Deus, então, olha só a condição que Israel estava. Israel se sentia cortado, estava num vale de ossos secos. Israel estava afastado, perdido. Israel não tinha mais esperança. Israel se sentia cortado, como uma árvore cortada, como algo que é cortado, é desligado. Mas da mesma forma, quando eu leio o livro de Efésios,
Eu vejo que nós éramos assim, por isso que eu digo, não é tão diferente da situação de Israel. A condição de Israel era muito difícil. Eles estavam cortados, eles se sentiam fora. Mas aqui a palavra de Deus no livro de Efésios fala que nós também. Nós éramos como Israel, nós estávamos cortados, nós não tinha saída, mas Jesus nos resgatou porque Ele nos amou na cruz do Calvário, vertendo o sangue dEle, na cruz do Calvário, nos amou. Nós era filho da ira, nós andava na desobediência, nós andava no engano do Deus desse século, que é Satanás, nós andava sendo enganado pelo mundo, nós era enganado pelas potestades, pelos demônios, tudo que nós fazia reclinava para a carne, andava na carne, mas Deus, por isso que Efésios vai dizer que nós andávamos não tão diferente que andava Israel, mas já aqui em Efésios, Paulo vai escrever, e o apóstolo Paulo ele vai escrever para a igreja de Efésios, ele vai dizer, nos quais no passado caminhastes conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe da potestade. Quem é o príncipe da potestade? É o diabo. Quem é o príncipe da potestade? É Satanás, é aquele que caiu na terça parte do céu, que caiu. Quem é o príncipe da potestade? É Satanás. Então nós andávamos nesse curso, nós éramos escravos do pecado, nós mentia, nós se prostituía, nós roubava, nós matava. Hoje não, e até não digo matar, muitas vezes não é pegar uma arma, é matar uma pessoa com palavra, E quantos, irmãos, estão nesse mundo perdido? Né? Quantos estão que dão uma palavra e matam a pessoa? Porque a pior morte muitas vezes não é puxar o gatilho, é uma palavra para uma pessoa. Mas quando nós lemos a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus, porque ela exorta, ela corrige, ela nos mantém no caminho. E quando a gente prega, irmão, movido pelo Espírito Santo, a palavra do Senhor é que fala com nós. Então, quantos anos neste mundo? Outrora nós andava voltado, como um vale de ossos secos. O nosso caminho, o que nós fazia, nós andava sempre apontando para as obras da carne, nos inclinava para as obras da carne. Então não era tão diferente do que acontecia com Israel. Israel estava numa visão de vale de ossos secos. Deus vai mostrar para o profeta Ezequiel a condição de Israel. E os Senhor vai dizer, poderão reviver até que ele disse, tu sabes, Senhor. Ele profetizou conforme a palavra de Deus e voltou a criar carne, criar nervos. E aí veio o quê? E Deus soprou o fôlego, o espírito da vida, aleluia. E se levantou um exército externo. Assim era nós, que andava no curso da enganação, das potestades deste mundo. Assim nós andávamos, irmão, fazendo tudo errado. Nós mentia, falava mal um do outro, nós queríamos ver confusão, nós andava na fofoca. Mas quem está em Jesus não anda em fofoca, não anda em confusão. Quem está em Jesus, quem entende a palavra que Jesus resgatou pelo sangue da cruz do Calvário, agora ele é uma nova criatura, agora ele age diferente, agora ele não age mais assim, irmão. Se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele tirava algo de uma pessoa, ele não tira mais. Se ele mentia, ele não mente mais. Ele é diferente. Se ele gostava de uma fofoca, uma contenda, ele não vai fazer mais, porque ele não está mais no curso do mundo. Ele não está mais como um vale de ossos secos. Mas agora ele está resgatado, porque Cristo nos amou, diz a palavra do Senhor. Cristo nos amou, então nós deixamos de andar segundo o curso desse mundo, entre os quais também todos nós vivíamos. Olha só, é todos nós, a palavra diz. Todos nós vivíamos no curso desse mundo. Todos nós. Então por isso que eu digo, irmão, ninguém pode ser salvo. Ninguém vai ser salvo se não aceitar Jesus, se não descer as águas do batismo, se não realmente cumprir a palavra de Deus. Só tem um meio para ser salvo. O único meio é por Cristo. Tem vários caminhos que dizem por aí que leva a Deus. Vários caminhos, mas Jesus é o único caminho. Jesus é o único caminho que leva para o céu. Tem vários caminhos que as pessoas inventam, mas eu não acredito, irmão, acredito que um dia foi pregado para mim nos anos 80, quando eu aceitei Jesus, esse único caminho. Antes, como eu não era cristão, eu não venho de uma família cristã, não venho de um lar cristão, eu achava que havia vários caminhos, que até entidades guiavam a gente para o céu. Mas depois eu aprendi, depois ouvindo as pregações do pastor, eu aprendi que Jesus é o único caminho.
E nós andávamos no curso, irmão, nesse mundo. Assim como Israel estava cortado, nós estava cortado também. Mas Jesus nos amou, nos resgatou pelo sangue derramado na cruz do Calvário.